Bem-vindo a Abordagens Concisas em Clínica Médica. Meu nome é Guilherme Garcia, sou especialista em clínica médica e hoje vamos responder à pergunta em quais pacientes internados a tromboprofilaxia deve ser realizada. Para começar, devemos fazer duas outras perguntas. A primeira é: o paciente tem uma patologia cirúrgica ou médica? A resposta é importante, porque implica uma abordagem diferente do risco de doença tromboembólica. E a segunda, qual é o risco de doença tromboembólica? O risco de doença tromboembólica é classificado como alto e moderado, indicando que a tromboprofilaxia farmacológica deve ser utilizada. Se for classificado de baixo risco, indica que nenhuma intervenção deve ser realizada nos pacientes. Quando o paciente tem uma doença cirúrgica de alto risco, é definido quando requer cirurgia ortopédica de grande porte, artroplastia ou fratura recente, requer cirurgia de câncer abdominal ou pélvico, debilição medular recente ou trauma importante nos últimos 90 dias, e alto risco também é classificado se o paciente tiver mais de 3 fatores de risco intermediários. Quais são os fatores de risco intermediários? Não saia da sala de forma independente, pelo menos 2 vezes ao dia. Tem processos infecciosos ou inflamatórios ativos, malignidade ativa, grande cirurgia não ortopédica, história de tromboembolismo venoso, acidente vasculocerebral, acesso venoso central ou periférico, doença inflamatória intestinal. Imobilização por mais de 72 horas antes de um procedimento cirúrgico, obesidade com índice de massa corporal maior de 30, idade acima de 50 anos, reposição hormonal, uso de anticoncepcionais orais, estado hipercoagulável, síndrome nefrótica, queimaduras, celulite, varices, insuficiência cardíaca e exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes em um ambiente cirúrgico de baixo risco são definidos com pequenos procedimentos e idade inferior a 40 anos sem fatores de risco adicionais. Paciente ambulatorial com permanência prevista inferior a 24 horas e cirurgia pequena. Agora, em pacientes com patologia médica, qual é o risco de doença tromboembólica? Para estabelecer o risco, são utilizados os scores de Padua e Caprini. O score de Padua contém as seguintes variáveis: câncer ativo, trombose venosa anterior, mobilidade reduzida, trombofilia. Os itens acima dão 3 pontos cada um. Cirurgia recente ou trauma em menos de um mês dão 2 pontos. Idade superior a 70 anos. Insuficiência cardíaco-respiratória, infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, infecção aguda ou doença reumática, obesidade com índice de massa corporal maior de 30 e tratamento hormonal em andamento, os itens acima dão 3 pontos cada um. Para esclarecer, o câncer ativo inclui também pacientes com metástases distantes ou locais ou que fizeram radioterapia ou quimioterapia nos últimos 6 meses. A mobilidade reduzida é considerada repouso no leito por limitação do paciente ou por ordem médica, por não mínimo de 3 dias. As trombofilias são consideradas em portadores de defeitos como síndrome antifosfolipídio, deficiências de protrombina, deficiência de proteína C6, fator 5 de Leiden e mutação da protrombina. Todos os pacientes com pontuação maior ou igual a 4 implicam alto risco tromboembólico e devem realizar tromboprofilaxia. O score de Padua se aplica a pacientes não críticos. O score Caprini é uma escala muito mais elaborada, que contém variáveis que dão 1, 2, 3 ou 5 pontos. É uma escala mais trabalhosa que os scores de Padua, e quando os pacientes têm 3 ou 4 pontos, têm risco moderado, ou mais de 5, alto risco, nesses pacientes deve-se indicar a tromboprofilaxia. Quando você compara
Os scores de Padua e Caprini, como neste estudo, o desempenho muito melhor como scores de Caprini. Porém, o score de Padua é bem mais curto e prático, por isso é preferido na maioria dos hospitais. Em conclusão, o score de Padua indica o início da tromboprofilaxia em pacientes não críticos com patologias médicas. É fácil de usar. Embora o score de Caprini apresente melhor desempenho em relação ao score de Padua, ele tem uma aplicabilidade mais complexa e requer mais estudos de validação. É importante esclarecer que o score de Caprini também é utilizado para definir alto risco em pacientes cirúrgicos. A seguir está a bibliografia usada para responder à pergunta. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar.